Opa, Felipe Fontoura por aqui, falando do canal Dev Samurai, e hoje eu vou responder uma dúvida bastante comum que às vezes as pessoas acabam me perguntando. Aliás, vou abrir até um parêntese aqui, se você tiver alguma pergunta ou sei lá, algo que você queira saber sobre mim, saber sobre desenvolvimento, carreira de TI, qualquer coisa, de repente, se eu puder te ajudar, no blog devsamurai.com.br tem uma seção lá no menuzinho, no canto superior, lá na área de menu, que ele tem lá a seção chamada Pergunte ao Felipe. E vai abrir um formuzinho, um formulário que você digita lá o seu nome, seu e-mail e o que você gostaria de perguntar e saber. Bom, fecha parênteses, vamos voltar então ao vídeo. Então, algumas pessoas, grande parte das pessoas nessa área de formulário, eles acabam me perguntando o seguinte: Felipe, como que eu consigo um emprego ou um trabalho ou qualquer coisa de desenvolvimento? E esse qualquer coisa pode ser um estágio ou de repente a pessoa pode estar trabalhando já com TI, por exemplo, na área de manutenção ou suporte, e ela quer ser um desenvolvedor ou um programador. E é comum, e eu demorei, não foi 1 ou 2 anos, eu demorei décadas, não que eu seja muito velho, tá? Mas eu demorei basicamente 2 décadas para entender que antes de você ter, você precisa ser. E parece bastante estranho isso daí. Vou te dar um pequeno exemplo, baseado na minha história, que eu acabei sendo antes de ter, mas eu não sabia disso. Eu achava que eu tinha que ter. Então, vamos lá. Não sei se alguns de vocês já leram a minha página sobre, está lá no blog também. Aliás, acessem o blog, cadastre lá seu e-mail para receber algumas dicas bacanas, dicas que eu chamo de dicas ninja. E lá na minha área sobre, eu conto um pouquinho da minha história, conto um pouquinho tudo que vem acontecendo desde 98 para cá, claro, de uma forma resumida. E lá eu comento o seguinte, que eu trabalhava, quando eu fiz a minha virada, que eu comecei a trabalhar, eu entrei na Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, é uma fabricante de aeronaves, e aqui da minha cidade, São José dos Campos. E lá na época, quando eu comecei a trabalhar na Embraer, eu trabalhava como revisor técnico. E esse trabalho de revisão técnica consistia em fazer o quê? Em pegar o manual, né, o avião tem um manual, e não é um manual, são aproximadamente 20 mil páginas de manuais distribuídos em vários volumes. Então eu tenho o material elétrico, o manual elétrico, eu tenho o manual mecânico, eu tenho o manual de solução de problemas, e eu até tenho um manual de pane, que quando eu comento isso as pessoas ficam até assustadas. O que é o manual de pane? É um manual que o piloto tem na cabine do avião, e até os militares, na calça deles, eles têm um bolsão no canto da perna. Não sei se é na perna direita ou esquerda, não importa muito, mas presta atenção nos filmes. Ele tem um bolsão, como se fosse uma calça de skatista, sabe quando você tem um bolsão nas laterais? E lá ele carrega um manual de pânico, ou manual de pane, manual de pane, e para eventuais panes no avião. Então, de repente, o avião está pegando fogo, o avião está caindo lá, e ele folheia o manual. Pergunta como eu sei. Eu já vi esse manual, não em uso, graças a Deus, mas já vi porque eu trabalhava na seção de edição técnica lá dos manuais de avião. E voltando à história, eu não estava muito contente em trabalhar naquele trabalho. Não que eu ganhasse pouco ou talvez não fosse um trabalho digno. Eu sempre bato na tecla que todo o trabalho é digno, não importa qual seja, né? E lá o meu trabalho consistia no seguinte: eu pegava um manual, né, ele estava na revisão A, por exemplo, e eu pegava o próximo manual que iria ser enviado para o fabricante, que era a revisão B, e a gente fazia uma diferença do que estava escrito da revisão A. A gente fazia uma revisão, literalmente, da revisão A com a revisão B. E aonde estava, onde havia mudado alguma coisa, na aeronáutica, eu acredito que até em outros lugares também, você coloca uma barrinha preta
para alertar quem está lendo aquele manual para falar o seguinte, olha, aqui teve uma mudança e fique esperto. Bom, entrei fazendo isso e por dias e dias e meses, se eu não me engano, acho que 2 anos, eu não lembro direito certinho, mas de 1 a 2 anos eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho, eu ganhava bem, mas eu não estava contente. Só que dentro dessa sessão de revisão técnica, existia um time lá dentro alocado de análise de sistema. Como assim? Era uma seção responsável por criar ferramentas ferramentas computacionais, programas para aquele time de edição e o time de engenharia trabalhar melhor, óbvio, e ter mais produtividade. E eu via aquele pessoal lá trabalhando e meu sonho era trabalhar lá, porque como se você lê também, ou já leu lá a minha historinha, você vai perceber que eu comecei a programar computador velho, tá, umas coisas assim, e num livro de MS-DOS e tudo mais. E daí eu vivia aquele negócio lá e eu via do meu lado, então existia uma separação de baias, enquanto nessa baia eu estava aqui era o que eu não queria ser, nessa outra baia aqui era o que eu queria ser. Então o meu grau de separação era simplesmente uma parede, tá certo? Não uma parede, uma baia que a gente fala é aquele local onde as pessoas trabalham no escritório e tem, não sei como é que chama aquilo lá, eu acho que se eu não me engano é tapume, não sei. É tipo uma madeirinha que fica a 1,5 m de altura, que tipo assim, você já levanta e olha por cima. Sei lá, se você nunca viu isso no escritório, já viu em filme. E essa era a única separação que existia entre essas duas seções, entre o meu sonho, né, e a minha realidade. Só que eu não tinha formação, a minha formação técnica é técnico em eletrônica, eu mexia com hardware e nem era hardware de computador, a minha experiência no INPE era de eletrônica digital e não era com programação, claro que envolvia um pouco de programação, mas não era ainda uma programação tão alto nível quanto era a deles, e eu não tinha curso superior, nem pensava ainda em fazer faculdade de TI, eu fiz engenharia da computação. Então, o que começou a acontecer? Isso foi um passo natural. Eu comecei a conversar com essas pessoas, né? Comecei a fazer perguntas importantes para ela, até porque eu ficava muito curioso. E aí, que ambiente que você programa? Que tipo de situação você faz? Qual programa? Sentava do lado. Ou seja, eu era aquele carinha novinho de 20 e poucos anos, 20 e pouquinho, 21 ou 22, se eu não me engano, que ficava enchendo o saco dos caras que trabalhavam lá. Então imagine se você tem 30 e poucos anos, tal, você já está mais tranquilo na sua carreira, tem ali uns 10 anos de carreira ali na área, e você fica enchendo, tem aquele rapaz que fica toda hora enchendo o seu saco. Então eu era aquele rapaz que ficava enchendo o saco. E eu ficava vivendo aquilo. Então chegava uma hora que eu sabia mais do trabalho que o cara estava fazendo do que ele próprio. Então eu chegava lá, pô, que arquivo que você está mexendo? Deixa eu ver como é que é essa programação. Que ambiente que você está fazendo? E como o servidor que eu usava era o mesmo servidor que eles acabavam desenvolvendo algumas coisas lá, uns scripts em shell, eu acabava vendo os códigos fontes, porque o script em si você programa e permite que você veja o que o programador escreveu lá na programação. E eu ficava basicamente lendo esses scripts o dia inteiro. E voltando à minha indagação do ser e ter, então antes de ter, vamos dizer assim, o cargo de desenvolvedor ou programador, eu era um programador, mesmo fazendo edição de manuais técnicos. E isso é bastante engraçado porque quando a gente conversa com a maioria das pessoas, a maioria das pessoas acabam comentando o seguinte: bom, eu quero ter um bom carro, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma boa casa, mas o que você está sendo para você conseguir isso? E principalmente na parte de desenvolvimento, às vezes as pessoas de programação, carreira de TI, às vezes as pessoas comentam o seguinte: poxa, eu quero ter um bom emprego, mas o que você está fazendo ou o que você está sendo para ter esse bom emprego? Então aqui vai algumas dicas mais práticas e básicas. Antes de você ter, você precisa ser. E para você ser, você precisa começar a conversar, você precisa começar a viver, precisa começar a estudar o que essas pessoas fazem. E o restante vai ser, por incrível que pareça, coincidência.
E nessas 2 décadas que eu fiquei basicamente tentando pegar atalhos, no sentido de tentar comprar as coisas antes de merecer aquelas coisas, a gente fica tentando pegar esses atalhos e esses atalhos muitas vezes são alguns tipos de atalho que parece que funciona, mas na maioria das vezes eles só dão voltas. Sabe aqueles caminhos que você tem uma linha reta e você tem um outro caminho que faz alguma coisa até chegar no outro ponto que você deseja? E, pois bem, tentar ter alguma coisa antes de ser é esse caminho totalmente torto. Então, se você quer ser uma pessoa importante, quer ser um bom programador, o meu primeiro conselho é começar a estudar, começar a viver essas pessoas. E se você ainda não teve, se você não tem ou não teve a mesma sorte que eu tive de ter algumas pessoas boas do seu lado programando que são acessíveis, eu recomendo você, por exemplo, entrar em alguns grupos, alguns fóruns, grupos no Facebook, por exemplo, de desenvolvimento, e começar a conversar com os desenvolvedores lá. E a terceira dica que eu dou é se comportar como iniciante. Se declare um iniciante, no sentido seguinte: olha, eu estou aqui para aprender, então, por favor, alguém me ajude. E as pessoas vão ter um enorme prazer em te ajudar, assim como o Guilherme, a Paty, a Beth, o Rogério, o Vitor e tantas outras, a Zuleika, né? Todas essas pessoas acabaram me ajudando no meu dia a dia, e provavelmente eu devo ter esquecido de mais alguém, me desculpa, me ajudaram a ser o programador que eu sou hoje e ter a minha empresa, que é o lugar onde eu estou filmando, de fazer algumas outras coisas bacanas que eu sempre quis fazer na minha vida. Então hoje eu estou aqui nesse vídeo também para agradecer todas essas pessoas. Hoje eu não tenho mais contato com todas elas, tenho com um ou outro. Esporadicamente aparece lá no meu WhatsApp ou no meu LinkedIn alguém dando um alô. E é isso, tá certo? Então gostaria de deixar esse vídeo de dica para você. Antes de ter qualquer coisa, seja qualquer coisa, em qualquer coisa da vida, não ficando restringido como programação ou desenvolvimento. Bacana? Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, assim eu vou saber se eu estou no caminho certo, e é também a forma de você me agradecer, de repente, se esse conselho foi bom ou não. Bacana? Então, eu vou me despedindo por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e cadastrar o seu e-mail no devsamurai.com.br. Legal? Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!